Quero falar hoje com os irmãos sobre a missão de vida, a nossa missão de vida. E eu gostaria de basear essa reflexão no Salmo de número 75. Vamos acompanhar a leitura da Santa Palavra do nosso Deus, assentado mesmo como os irmãos estão. Damos-te graça, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizes, eu determino o tempo em que julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firmes as suas colunas. Os arrogantes digam, parem de vangloriar-se, e os ímpios não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, humilha um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cheio de vinho espumante e misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei essas coisas. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Você sabe por que você vive? Você sabe qual é a sua missão de vida? O que te orienta? O que te desafia a viver? O que te faz viver? O que te impulsiona a viver? Muitas pessoas vivem os seus dias simplesmente acordando e fazendo as coisas no piloto automático. Sai para trabalhar, sai para estudar, chega em casa, toma um banho, senta na frente da televisão, fica ali 1 hora, 2 horas, espera o sono chegar e vai dormir. E assim vai se passando 1 dia, 2 dias, 3 dias. E a grande pergunta é, por quê? Por que você faz o que faz? Por que você trabalha no que você trabalha? Por que você está estudando o que você estuda? Qual é a sua missão de vida? Quem não sabe a sua missão de vida, quem não sabe para onde vai, não sabe quando chegar em nenhum lugar. Fica sempre insatisfeito, porque a sucessão da vida é nunca uma satisfação. Porque o que é a vida? O que é a vida para você? O que justifica a vida para você? Quando nós temos uma razão pelo que viver, a vida tem um sabor diferente. E se você não busca fazer a vontade de Deus, e você vem para essa reunião, você se torna um religioso. Se você não compreende que existe algo que está acontecendo na história da humanidade, algo ao qual Deus está preparando e nos convidando para entrar dentro dessa história, dentro dessa vontade, dentro desse propósito, dentro dessa realidade que a história da humanidade está sendo conduzida. E quando você começa a ler e estudar a palavra de Deus, mais você vai compreendendo dessa história, desse projeto, desse desafio de Deus. Quanto mais você busca a Deus e busca experimentar do Senhor, mais você vai compreendendo. Isso não é um mero esforço religioso. Vir à igreja, participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Não é isso. Isso é religião. O que eu estou tentando te dizer é que existe um propósito para que todas as coisas foram criadas. E dentro desse propósito, existe um convite que Deus nos faz para que entramos dentro desse propósito dele, dentro dessa vontade dele. O que realmente faz uma vida ter gosto, o que realmente faz uma vida ter mais sabor, é quando a pessoa começa a compreender esse plano de Deus, essa vontade de Deus para a sua vida, e começa então a viver dentro desse plano de Deus. O Salmo 75, ele é uma oração. Ele é uma oração que foi composta por Asaf, porque Asaf, ele olhou para tudo que estava acontecendo diante da nação de Israel,
O profeta Isaías tinha se levantado e falado que o povo de Israel estava se distanciando de Deus. E os irmãos se lembram que eu preguei o ano passado numa grande parte do livro de Isaías, mostrando justamente que o povo simplesmente deixou de acreditar que o Senhor iria livrar eles. E o povo então decidiu fazer uma aliança com o povo assírio. Então o povo deixou de viver dentro da vontade de Deus e decidiu então se coadunar com o povo assírio, que era um povo idólatra, que era um povo que não amava a Deus, não servia a Deus. Então Asaf compõe o Salmo 75, mostrando então que o povo precisava compreender a história que rege a história da humanidade, aquilo que está por trás das situações que nós não sabemos explicar, aquilo que está por trás das situações que nós não conseguimos entender. Existe uma vontade soberana do nosso Deus, e quando você estuda a palavra de Deus, se você tem a dedicação de ler a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, e é por isso que eu quero pregar sobre isso hoje, porque domingo passado, quando eu trouxe a mensagem para os irmãos, tentando mostrar o que está atrás dessa história, que foi o que nós falamos domingo passado, desde o Gênesis até o Apocalipse, está mostrando a centralidade do que Deus está fazendo ao longo da história da humanidade, a centralidade de que Deus está vindo buscar o ser humano, a centralidade de que Deus não quer que a humanidade se perca, a centralidade de que Deus não desiste da humanidade, a centralidade que Deus faz aliança com os seres humanos para que os seres humanos o busquem, e vivam dentro dele, vivam dentro da vontade dele. Então aqui esse Salmo 75 nos mostra então que o povo de Israel deixou de viver pela missão que Deus colocou para que eles vivessem, e eles começaram então a achar que o povo assírio, que tinha o poder bélico, poderia livrar eles contra os filisteus que vinham para atacá-los. E aí, quando você entende que algo precisa substituir Deus na sua vida, isso é um precipício atrás do outro. Quando você entende então que o seu trabalho, o seu dinheiro, a sua força é mais importante do que Deus na sua vida, é um precipício atrás do outro. É uma insatisfação. No livro Ortodoxia, existe uma frase que é muito interessante. Ele diz assim: o problema não é você querer viver sem Deus. O problema é o que você coloca no lugar de Deus. A grande verdade é essa. O problema da vida humana é o que você coloca no lugar de Deus. O povo de Israel então começou a colocar um outro povo à frente de Deus. Eles começaram a acreditar que existia alguém que era mais poderoso do que Deus, alguém que podia resolver os seus problemas, que não era o Senhor. E queridos, nós vivemos hoje numa época em que a mídia, em que a proposta desse tempo cada vez mais tenta afastar as pessoas da vontade de Deus. E isso vai entrando sorrateiramente sobre a vida das pessoas. As pessoas então começam agora a fazer o quê? Elas começam então a tirar Deus. Quando você tira Deus, então família deixa de ter o padrão de Deus. Homem e mulher deixará a sua carne uniciar e os dois se tornarão uma só carne. Então família começa a ser desconstruída, os valores começam a ser desconstruídos, então tudo começa a ser desconstruído, e tudo começa então a virar um precipício após o outro. Então as pessoas começam a achar então que existe alguma outra coisa que pode solucionar os seus problemas que estão lá dentro do seu coração, os problemas que estão lá dentro da sua vida. Porque nada pode substituir Deus, como diz Tomás de Aquino, que existe um vazio dentro do ser humano que só pode ser preenchido e realizado, e é Deus, é Jesus Cristo. Esse é o grande problema. Quando você vai definir a sua vida fora dos padrões de Deus, fora da vontade de Deus, você pode simplesmente definir uma estrutura de vida que é um castelo de areia, que de repente pode se destruir facilmente.
facilmente. E quantos castelos de areia têm se destruído ao longo dos anos, ao longo de tantas e tantas histórias da humanidade? Quantos castelos, quantas vidas, quantas histórias longe da vontade de Deus. Então eu quero mostrar para vocês então um caminho que Asaf diz para o povo, que eles podem então compreender sobre a missão da vida deles. Tudo começa, queridos, com dar graças a Deus. Tudo começa na vida quando você começa a desenvolver um sentimento de gratidão. Toda a vida ela melhora quando você começa a olhar para a vida, não a partir da perspectiva negativa dos problemas, mas quando começa a olhar a vida como uma oportunidade das coisas que Deus tem feito e das coisas que Deus ainda fará sobre a sua vida. Se você olhar para a sua semana, você pode olhar para a semana e falar que a sua semana foi ruim. E você pode falar que a sua semana foi ruim simplesmente porque aconteceu uma situação na sua vida que não passou de 5, 10, 15 minutos às vezes, e você então condena uma semana inteira, uma fração de tempo inteiro, dizendo então que foi uma semana ruim por causa de uma circunstância. Quando você deve olhar para as circunstâncias tanto negativas, mas olhar muito mais para aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida. É isso que Asaf está dizendo para o povo de Israel. O povo de Israel está perdendo a perspectiva de olhar a grandeza da vida. Ele diz então: damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, todos falam dos teus feitos maravilhosos. Podemos falar juntos? Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome, todos falam dos teus feitos maravilhosos. E quais são os feitos maravilhosos que Deus faz? Quais são as maravilhas que Deus faz? Quais foram as maravilhas que Deus fez sobre o povo de Israel? Você deve estar acompanhando a novela, ou deve estar sabendo que está passando os 10 mandamentos, e as minhas filhas ficam olhando, e elas ficam assim intrigadas, e a Paula Vitória fica mais intrigada, e ela fala assim: como que pode esse faraó não ver que é Deus, pai? E eu falo para ela: é assim, você vai ver na sua vida muitos e muitos corações que olham para as circunstâncias da vida, que olham para a vida, e não conseguem dar graças a Deus, e não conseguem agradecer a Deus pelas maravilhas da vida. Não pode ser uma circunstância que pode determinar a tua vida, meu querido. Você precisa tentar alargar a tua visão de tudo que Deus faz, de tudo que Deus realiza. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus. A soberania de Deus é quando nós olhamos e nos dobramos e reconhecemos os teus feitos. Nós damos-te graças, Senhor, porque o Senhor fez maravilhas. Ele não está dizendo que nós damos graças porque o Senhor fará maravilhas. Nós damos graças porque o Senhor fez maravilhas. Nós precisamos aprender a reconhecer o que Deus está fazendo na nossa história. Você pode vir aqui hoje, você pode estar aqui hoje celebrando ao Senhor, você pode estar aqui hoje reconhecendo então que Deus te trouxe, a boa mão de Deus te trouxe, o Santo Espírito de Deus te chamou. Ninguém veio aqui coagido. Alguém colocou a arma em alguém para vir aqui hoje? Colocou? Falou: se você não for, eu vou te dar um tiro. Não, ninguém veio coagido. Todos vocês vieram porque Deus te trouxe. Deus te trouxe. Talvez você veio aqui porque alguém te convidou para você vir, e você está aqui hoje entre nós, e essa é a boa mão, a boa dádiva de Deus, porque além de nós reconhecermos as maravilhas, vermos a soberania de Deus, nós precisamos reconhecer o poder de Deus, o poder do Senhor que transcende qualquer poder maligno, qualquer poder ruim que se levante sobre a face da terra. O poder do Senhor, ele suplanta todos os poderes, porque ele é todo-poderoso. Você entende o que significa esse todo-poderoso? Que ele é onipotente. Essa expressão, ele tem uma amplitude tão grande de poder, porque essa expressão é uma expressão como se fosse uma expressão bélica, né? Uma expressão que ele tem o poder que ele pode destruir as coisas no estralar de dedos, mas também é um poder também que nada pode fugir do controle dele. Nossa, pastor, mas como assim? E Cora, como que fica? Aconteceu uma situação muito ruim na minha vida, o senhor não está sabendo. Como é que eu posso então querer engrandecer o nome do Senhor? Porque mesmo na situação ruim,
que você não consegue compreender hoje, e Jó atravessou essa situação ruim. Não se esqueça disso. O Senhor Jesus passou por uma situação ruim. Não se esqueça disso. O apóstolo Paulo passou pela situação ruim. Que todos nós passaremos por situações ruins. E isso não é palavra de maldição para a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Isso é simplesmente tentar limpar os teus óculos da vida e entender que você precisa se preparar para esta vida. E a melhor forma para você se preparar para a sua vida é você começar a agradecer a Deus, engrandecer o Senhor, reconhecer que a boa mão do Senhor, a boa dádiva de Deus, o poder do Senhor, o controle de Deus está te cercando de todos os lados, em todas as circunstâncias. Amém, irmãos? A segunda realidade para você compreender isso é você entender de fato que quem cuida de você é Deus, e por isso você precisa cuidar da sua espiritualidade com o Senhor. A palavra de Deus diz: é Deus quem julga, Ele humilha um e a outro exalta. E o problema do povo de Israel estava aí. Os assírios, eles tinham uma pompa de que eles eram bons, de que eles eram fortes. E diz que aí é o problema da humanidade, né? Quando alguém apresenta ser melhor do que você, todo mundo treme na base. Não é assim? Às vezes você está lá no seu trabalho e você está assim preocupado no seu trabalho porque você acha que tem alguém que está te perseguindo, alguém que vai te fazer um mal. Na grande verdade, o nome disso se chama insegurança. E toda insegurança surge de uma baixa autoestima. E toda insegurança surge simplesmente porque você acredita que alguém é melhor do que você. E você não consegue entender. E aqui tem uma solução para você resolver esses problemas. Esses problemas emocionais que todos nós atravessamos. Esses problemas de nós acharmos que um é melhor do que o outro, de que o outro é melhor do que alguém. Não. Vamos entender, queridos. Nós não somos melhores do que ninguém. Não somos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é mais do que o outro. Todos nós somos uma coisa só: pecadores que precisam de Deus. Todos nós. Porque a palavra de Deus não mente. Ela diz: todos pecaram. Todos. Somos igualados pelo nível raso. Todos pecamos. Agora, a solução divina é que Ele envia Jesus. E Jesus te ergue então dessa condição de pecador para se tornar filho de Deus. Agora, pode um filho querer ser mais do que um pai? Pode. Nós deveríamos entender essa regra da autoridade da vida. Não. Nós precisamos entender, por isso que um dos mandamentos é: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam melhores, sejam longos sobre a terra. Um princípio de autoridade. O nosso problema é esse: a gente não gosta de autoridade, a gente não gosta que ninguém manda na gente. A gente sempre se acha melhor do que o outro. E aqui Asaf está dizendo para o povo: vocês estão sendo humilhados por Deus. E muitas vezes situações acontecem em nossas vidas porque Deus quer nos humilhar. E já disse o grande pastor nos Estados Unidos, que ele falou que Deus coloca situações ruins em nossas vidas para que possamos nos humilhar na direção dele. E muitas das vezes nós temos esse problema de autoindependência, né? Nós somos independentes, nós conseguimos, nós podemos, nós fazemos. Tome cuidado com a arrogância, tome cuidado com a rebeldia, tome cuidado com o julgamento. Servir a Deus deve ser simplesmente uma alegria por você ser um servo dele. Um servo que depende dele, um servo que confia nele, um servo que compreende a grandeza desse Deus. Por isso, queridos, que eu digo para você cuidar da sua espiritualidade, que a sua missão de vida deve ser, primeiro, acordar aos dias e agradecer: Senhor, obrigado porque o Senhor vai me dar o Senhor está me brindando por um dia novo.
E no decorrer desse dia, você continua na presença de Deus, orando ao Senhor e agradecendo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me guardando. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está diante de mim. Obrigado, Senhor, porque eu tenho um emprego. Pode ser que não seja o seu melhor emprego, mas seja fiel no pouco, que sobre o muito Deus te colocará. Amém, irmãos? Porque às vezes você orou pedindo para Deus um emprego, Deus te deu um emprego, você acha que não é o melhor emprego do mundo, não é o emprego que você merece. Então aí você começa a se revestir do espírito de rebeldia, e você se esquece de agradecer que foi Deus que abriu aquela porta. Então agradeça, Senhor, obrigado. Obrigado. Não está bom, Senhor. Não, vou dizer para o Senhor, está sendo difícil vir aqui para trabalhar. Mas obrigado, Senhor, mesmo que não seja transparente. Espiritualidade é a sua transparência, é o se desnudar diante do Senhor. Você não pode esconder os teus pensamentos de Deus. Deus não está querendo que você seja uma pessoa maquiada dentro dele. Isso é a sociedade que pede, que a gente se maqueie diante da sociedade. Mas diante de Deus não, se desnude, rasga o teu coração, rasga a tua alma. Isso é espiritualidade, é isso que Deus deseja ver. É por isso que o texto está dizendo aqui que nós devemos tomar cuidado e entender que às vezes é um momento de nós nos humilharmos, e nós nos humilharmos significa se desnudar diante do Senhor e se satisfazer nele a cada momento, a cada instante. Seguindo diante da vida, queridos, nós precisamos entender que a salvação vem do Senhor. Eu queria que os irmãos lessem o versículo 8. Mariana? Não, pode lá, pode ser no 3, eu vou ler, irmãos. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante misturado. Ele o derrama e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. A salvação é o Senhor. A salvação vem do Senhor. A salvação é Deus que aprove. É Deus que abre. Nós podemos confiar plenamente no Senhor. Eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você compreendesse isso no mais profundo da tua alma. Você pode confiar plenamente no Senhor. Deus não vai te prejudicar. O propósito dele não é esse. A finalidade de Deus não é essa. Pastor, mas as circunstâncias são ruins, são difíceis. São. Eu estou sofrendo com meu cunhado. Eu estou angustiado com meu cunhado. Mas eu não me canso de saber que a salvação vem do Senhor. E já fazia 7 dias que o meu cunhado não tinha uma manifestação. A minha irmã indo todos os dias, a minha irmã entrou em desespero, nós oramos, e eu cheguei na quinta-feira, fui na casa da minha mãe, peguei minha mãe, peguei minha irmã, nós nos colocamos de joelhos, eu orei, eu pedi assim ao Senhor: Senhor, meu Deus, dá um sinal hoje, Senhor, toca, que o Anadir consiga falar com a minha irmã hoje. A minha irmã entrou, pegou na mão do Anadir e falou assim, eu vou falar da intimidade, mas não tem problema, porque acho que a maioria da igreja sabe, né? Amor, eu cheguei aqui. Benzinho, eu estou aqui. E nessa hora o Anadir apertou a mão da minha irmã. E ela perguntou: amor, se você está sentindo dor, aperta a minha mão 2 vezes. Se você não estiver sentindo dor, você aperta uma. Ele apertou uma. Aconteceu uma circunstância lá, que eu não preciso dizer o que aconteceu, e ele pediu para que ele apertasse a mão dela 2 vezes, e ele apertou 2 vezes a mão da minha irmã. A minha irmã deu um grito na UTI e falou: Benzinho, você está aqui comigo? Você está aqui comigo, Benzinho? E a gente tinha reunido naquela manhã, e eu tinha orado, eu tinha pedido: Senhor, dá um sinal para acalentar o coração da minha irmã. Um sinal que seja uma fagulha, uma centelha, Senhor, para acalmar esse coração que está mal. O grande problema é que muitos crentes
acham que estar com Deus é não ter problema. E aí, quando surge um problema, a fé se esvai, a fé acaba, e você deve confiar plenamente no Senhor. A minha irmã saiu, ligou para o médico, e o médico virou e falou assim: tá bom, Débora, eu já sei, porque já me ligaram pelo escândalo que você fez na UTI. A gente é muito amigo desse médico também, o Dr. Zé Edson. E ele virou e falou assim: mas o Anadir só vai sair da UTI quando ele me responder. Porque eu tenho responsabilidade com o Anadir. Aí ela terminou de falar, ela me ligou. Ela me chama de Benzinho também. Benzinho, o Anadir me respondeu. Eu falei: louvado seja o Senhor, minha irmã. Louvado seja o Senhor, minha irmã. Louvado seja o Senhor sobre a sua vida. Louvado seja o Senhor porque Ele acalentou teu coração. Louvado seja o Senhor porque Ele está te respondendo. E assim vai ser todos os dias daqui para frente, em nome de Jesus. E se assim for, a vontade do Senhor. A salvação vem do Senhor, desde que seja a vontade do Senhor. O Senhor diz no Salmo 116, versículo 13, leia junto comigo: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Vamos juntos de novo. Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Nunca se esqueça que esse cálice já foi erguido. Esse cálice não vai ser novamente erguido, esse cálice já foi erguido. É Jesus de Nazaré, é Jesus Cristo. Ele ergueu o cálice da salvação. Por isso que hoje a mesa está posta, para celebrarmos o cálice que foi erguido, o cálice da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Ele foi erguido, Ele está erguido, e a nossa missão, tudo se resume nesse último ponto, que é nos tornarmos evangelistas neste reino do Senhor. Quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. O mundo está sofrendo. Eu sei que às vezes você está aqui hoje com um coração pequenininho. Às vezes você está achando que os teus problemas são muito grandes. Deus te trouxe hoje aqui para que você entenda que existem sofrimentos ainda muito maiores. E que nós somos responsáveis para proclamar essa salvação em Cristo Jesus. Nós somos chamados para anunciar esse Deus que nos acolhe, esse Deus que nos guarda. Quantas pessoas que você conhece que ainda não compreendem dessa fé, não compreendem dessa confiança no Senhor. Eu estive lá naquela UTI, lá com a minha irmã, e eu vi uma família, e a família completamente desesperada, e eu olhando para aquela situação, e eu cheguei e eu falei assim: eu posso orar com vocês? Eles olharam assim para mim, e eles falaram assim: nossa, eu estou vendo uma luz saindo do Senhor. Eu falei: gente, parece que o Senhor foi trazido aqui hoje para mostrar essa luz para nós. Uma simples disposição, eu orei com eles, falamos o Salmo 23, eles ficaram felizes, fizemos um Pai Nosso, juntou mais algumas outras famílias ao redor, fizemos um Pai Nosso. Ora também pelo meu querido, ora também pelo meu querido. O mundo está carente, as pessoas estão precisando da salvação que vem do Senhor. Você já a conhece. Não faça como o povo de Israel. Não substitua a salvação que vem do Senhor. Não substitua. Não ache que alguma outra coisa possa ser melhor do que Deus, porque não há. Não ache que alguma outra coisa pode trazer a solução para a tua vida, para a tua família, porque não há. É o Senhor. É o Senhor. É o nosso Deus. Por isso, fale da sua fé. Fale da sua esperança. As pessoas estão aguardando isso. Porque essa é a sua missão. Você tem uma missão. Quando você acordar amanhã,
Amanhã é feriado, né? Você vai para aquela reunião, lembre-se, você é um embaixador do Senhor ali naquela reunião de família, ou no lugar que você vai passear. Você está ali para mostrar que você é a pessoa que dá graças a Deus. Você está ali para dizer que o teu Senhor, o teu Deus é soberano e que você compreende a soberania dEle, o poder dEle. Na terça-feira, quando você acordar e for para o seu trabalho, saiba que você ali, Deus te colocou ali para você ser um agente, para você mostrar que a salvação vem do Senhor. Porque aonde houver um desesperado, ele precisa saber, Deus é com ele. Aonde houver um desesperançado, ele precisa saber que Deus é com ele. Aonde houver alguém com crise, ele precisa saber que da boa mão do Senhor vem a salvação, o cálice. Jesus, Ele veio, a nova aliança, Ele veio. Ele não vai vir. Quando Ele vier da próxima vez, será o último momento. Então nós temos que nos preparar para este último momento. A vida, para muitas pessoas, pode ser uma sucessão de fracassos. Porque muitas vezes as pessoas escolhem viver fora da vontade de Deus. Mas quando você escolhe andar no caminho do Senhor, viver no caminho do Senhor, você sabe que a tua salvação já veio. E você pode andar com ela todos os dias.